O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Marcos 3, de 7 a 8. Após ele ter sido rejeitado pelos judeus que esperavam vê-lo fazer um milagre no sábado, Jesus se retira em direção ao mar. E o mar é uma figura dos gentios e das nações. O capítulo 11 de Romanos mostra que a rejeição de Jesus pelos judeus abriu o caminho para a bênção dos gentios. Essa verdade é negligenciada pela maior parte da cristandade, que acredita que Deus teria desistido dos judeus para fazer da igreja a continuação de Israel. Não. Todavia, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu, escreve Paulo em Romanos 11, de 1 ao 2. E ele continua revelando um princípio existente ao longo de todas as Escrituras, que é o da seleção por Deus de um remanescente fiel quando a massa do povo se desvia da verdade. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, escreve ele em Romanos 11, 5. Se por um tempo Israel esteve endurecido e foi deixado de lado, chegará o momento em que será aceito. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Romanos 11, versículo 15. Nos versículos 25 e 26 de Romanos 11, Paulo afirma que ocorreu um endurecimento, em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Isto mostra que no futuro Deus ainda voltará a tratar com um remanescente do seu povo terreno, que ele chama de todo Israel, para cumprir neles todas as promessas dos profetas ainda por se realizarem. Afinal, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, como fala em Romanos 11, 29. Mas voltando ao nosso capítulo 3 de Marcos, repare que essas muitas pessoas que agora seguem a Jesus são os que ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, como diz em Marcos 3, 8. Isto é significativo porque aponta para a diferença entre o judeu, que queria ver para crer, e aqueles que são da fé, para os quais basta ouvir. Quando Tomé duvidou da ressurreição, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso está em João 20, 27 a 29. E se você está entre os que não viram e creram, é de você que Jesus está falando. É você quem é feliz. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O amor é algo tão antigo quanto o próprio Deus. O amor é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. O amor faz parte da essência de Deus. O apóstolo João afirma em sua primeira carta que Deus é amor. Mas como o amor podia existir antes de todas as coisas? Como Deus podia amar quando ainda não existia alguém para ser amado? É aí que entra a Trindade, uma palavra usada para explicar que Deus é um, porém em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse um só Deus em 3 pessoas pode ser claramente visto desde o livro de Gênesis. Ali Deus é chamado de Elohim, palavra hebraica plural. E ao criar Adão, Deus fala no plural: façamos o homem. Em João 17, Jesus, o Filho, diz ao Pai: me amaste antes da fundação do mundo. Esse amor já era exercido no seio da Trindade, quando não existia nem tempo, nem matéria. Na Bíblia você encontra expressões como o Pai mesmo vos ama, Cristo amou a igreja, e o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além disso, por ser onisciente e onipresente no tempo e no espaço, Deus pode amar você
antes de você ter existido. Deus podia já te amar. Se você perguntar quando foi que Deus começou a amar você, a resposta correta é nunca. Ele nunca começou a amar, porque ele sempre amou. Por não existir uma palavra para expressar a magnitude desse amor, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo são as pessoas, e a expressão de tal maneira é usada por ser impossível quantificar esse amor. Portanto, a menos que você creia em Jesus como seu Salvador, jamais irá entender o real significado de um amor que não tem começo e nem tem fim, porque é eterno. A primeira carta de João diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Como você pode dizer que ama a Deus se ainda não experimentou esse amor, crendo em Jesus como seu Salvador? Ao falar desse amor, João diz que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isto equivale a dizer que se você ainda não nasceu de novo, não nasceu de Deus, só poderá amar com as diferentes formas de amor natural, como o amor de mãe, o amor fraterno, o amor erótico. Jamais saberá o que é amar com o amor que é derramado pelo Espírito Santo nos corações daqueles nos quais ele habita. E João vai além, ao escrever que aquele que não ama com esse amor de Deus, não conhece a Deus. Quando você nasce de novo e é salvo por Jesus, você passa a desfrutar dos benefícios desse amor, como, por exemplo, a segurança eterna. Mas digamos que mesmo depois de convertido, você ainda teme ser condenado. A Bíblia diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nos próximos 3 minutos, Jesus joga um balde de água fria na autoconfiança de Pedro. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O assunto agora é a fidelidade no testemunho ou a falta dela. Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O poder para confessá-lo não estaria nos discípulos, mas viria do Espírito Santo. Eles confessariam ousadamente, sim, o nome de Jesus, e exceto João, todos os apóstolos acabariam mortos, executados. O poder para a vida e o testemunho seria o Espírito Santo dado a todo o que crê em Jesus, conforme Paulo explica aos Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. O mesmo Espírito daria a eles poder para fugir do pecado e resistir ao mal. Porém, sua luta não seria contra pessoas, mas contra seres espirituais, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6. Não caberia a eles, discípulos, julgar e reformar o mundo. Jesus faria isso na sua vinda. Mas neste momento, nem mesmo ele, Jesus, se proporia a julgar as demandas entre os homens. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus sairia deste mundo sem mover uma palha para melhorá-lo, social ou politicamente. Ele tão somente exerceria misericórdia, alimentando e curando os necessitados, e não esperando que o poder público fizesse isso. Ele não interferiria nos sistemas humanos, não promoveria passeatas, greves, boicotes e nem deixaria de pagar impostos. O próprio Filho de Deus passaria por aqui e, exceto pelo testemunho da sua vida exemplar e do sacrifício de si mesmo, o mundo continuaria igual, ou pior, por ser culpado de rejeitá-lo. Em seu lugar ficariam os discípulos, ensinados e movidos pelo Espírito Santo, que viria habitar na igreja e em cada crente individualmente. Ao enviar o Espírito Santo, o Senhor estaria agindo em misericórdia para com o homem pecador, e o tempo da paciência de Deus já dura mais de 2000 anos.
Mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3. Nesse período da graça, a justiça sofre, e são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas quando Cristo vier, a justiça reinará. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala do pecado sem perdão. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. No trânsito, você pode ser aquele que flui com o tráfego, ou que está parado, bloqueando tudo, ou ainda o que trafega na contramão. Mas neutro você não é. O seu posicionamento tem um efeito sobre você e sobre os que o cercam. Assim é também em relação a Cristo. É impossível ser neutro. Se você não está com ele, está contra ele. Se não ajunta, espalha. Você pode até dizer que já tem uma religião e não tem nada a ver com Satanás, mas o fato de ainda não ter a salvação e o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus faz com que você permaneça na mesma posição de todo pecador não redimido, ou seja, sob o domínio das trevas. Saulo era um judeu muito religioso, mas veja o que Jesus lhe falou no caminho para Damasco quando foi levado a se converter. Sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso está em Atos, capítulo 26, de 15 a 18. Talvez você seja um cristão verdadeiramente convertido. Porém, ao convidar pessoas para pertencerem à sua denominação, você não percebe que está cumprindo a segunda parte das palavras de Jesus. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Isso está em Lucas 11, 23. Ajuntar com Cristo é o desejo de Deus. Espalhar é o trabalho do diabo. Em João capítulo 10, 12, diz que o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E em Atos 20, de 29 a 30, Paulo avisa: depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. No Antigo Testamento, Deus designou um só lugar para Israel oferecer sacrifícios e adorar. O local que o Senhor colocou o seu nome, que ele escolheu para colocar o seu nome. Isso é repetido 3 vezes em Deuteronômio 12. Hoje, Jerusalém já não é o lugar e Deus está buscando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas uma coisa permanece: o nome é o polo de atração e reunião. Hoje nós sabemos que nome é esse, o único que deveria identificar um cristão e o único ao qual é possível juntar para não espalhar. Jesus prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus 18, 20. E Paulo explicou: nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. Você procura ajuntar as pessoas ao nome de Jesus ou as espalha pelas denominações que os homens criaram? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.